Segurando, né, Rogério? Só filmando. Foi muito válido pela interação entre pais, alunos e professor. Foi muito válido porque a gente às vezes se esquece de estar perto das crianças junto com a leitura. Então, essa experiência de estar perto, de ler junto, é muito válido, é muito bom. Eu acho que sim, foi muito válido, né, porque é a primeira vez que eu recebo, assim, como cidadão, a escola, em minha casa, né, a escola como entidade representada, né, com professores, com alunos, né, e assim, fazendo um trabalho, né, que não visava lucro, né, e sim visava uma melhoria aqui na minha propriedade, né. Então, despertou também a curiosidade dos vizinhos, do que estava acontecendo, né, por que os professores estavam trabalhando, né, a gente teve que seguidamente responder a questionamentos dos vizinhos, né. Então, eu acho que é uma coisa muito legal que aconteceu na escola e que eu acredito assim, que se fosse possível a escola deveria fazer um ano em cada casa, né, cada local diferente, né, para que houvesse cidadania, porque o cidadão, que no caso aqui hoje sou eu, participa, né, e os cidadãos do futuro também participam. Então as crianças que vêm e que fazem o trabalho voluntário. E isso, né, nós aqui no Brasil somos muito bons no trabalho voluntário, então é uma forma de os alunos exercerem o voluntariado. O positivo é o jardim, né, eu acho que não sei como falar outra coisa, mas o ponto principal é o jardim. E o ponto positivo também é a participação das crianças, né, construindo, né, fazendo o jardim, conhecer o jardineiro, né. A gente não teve nenhum profissional especializado da área de jardinagem aqui, né, bom que diga isso, né, foi tudo feito assim, pedido para pessoas, né, como é que se faz um jardim? É assim, sabe? E a partir daquela ideia, com o auxílio dos professores, os alunos desenvolveram o jardim. Foi interagia, a interação entre nós da casa com os alunos e com as pessoas outras, as outras pais também que vieram aqui
Então foi muito válido isso, né? A interação entre as pessoas, por isso como cidadão foi muito bom, porque o terreno estava abandonado, estava feio, e hoje a gente vê que mudou a visão do jardim, como era o projeto, era de mãos à obra. Mãos à obra, né? Então a gente viu que as crianças aderiram, como nós também aderimos isso. Fomos escolhidos e fizemos uma obra aqui. E foi maravilhoso. Eu acredito assim que a gente, como família, não tem condição de levar, de fazer da mesma fórmula como a gente fez aqui em casa, né? Porque a gente não tem como fazer as parcerias com as empresas como a escola fez, né? Para receber doação de grama, para receber as plantas, né? Então a gente não tem essa condição. O que a gente tem que a gente pode oferecer, né? Eu vejo assim, as pessoas vêm, veem o jardim e a gente diz, não, foi feito dessa forma, né? E as pessoas dizem, que legal, eu vou fazer lá na minha casa, né? Até eu citei anteriormente, né? Sobrou um pouco de grama, né? Aqui, e a gente cedeu para o vizinho ao lado, né? E o vizinho ao lado está fazendo um jardim parecido com o nosso, né? Não da mesma forma, mas com o que sobrou, né? Está colocando plantas, né? Então, já está a sementinha plantada ao lado, assim, né? Então, tem outro já da frente que veio e pediu, né? Também para fazer, né? Como é que foi feito, quanto gastaram, então, e querem fazer, né? Então, como a gente pode levar para a comunidade é cuidando desse jardim, né? Nós aqui cuidando dele, mantendo, fazendo a manutenção dele, e ele sendo uma referência para as outras pessoas, né? Entende? Porque aqui no Jardim Paraíso poucas casas, se você andar por aí, que você encontra um jardim feito, né? A maioria das pessoas não tem, até a preocupação de limpar o terreno, colocar brita e Zé Fininho, né? Então, o jardim é uma coisa que aqui é novo, né? Pode-se dizer. Também, a gente, eu como mãe, quando a gente encontra alguém, um aluno que participou daqui, ele já pergunta, como é que está o jardim? E isso é muito bom, porque então quer dizer que a semente foi plantada dentro deles também, porque eles se sentiram bem fazendo esse jardim. Na verdade, a gente já lê bastante, né? Mas reforçou a leitura, né? Eu acho que reforçando a leitura para nós foi válido porque a gente já vem fazendo esse trabalho de leitura, tanto eu como o Valdeci e a Ana também, e a gente se reforçando, porque nós gostamos de ler livros, a gente lê bastante, então a filha também não gosta de ler. Ela vendo os pais lendo, com certeza ela vai ler também. E aqui só contribuindo, como eu falei, a leitura, a gente já tinha o hábito da leitura. E assim, a leitura é uma primeira experiência que você tem quando você vai fazer alguma coisa, né? Então, se você participa de um grupo, por exemplo, eu vou citar aqui um grupo de e você não lê literatura, você vai se limitar aí ao grupo e falar só sobre, eu fui bêbado na minha vida, eu brigava com a minha mulher, isso, aquilo. Agora, a partir do momento que você lê uma literatura, você vai saber falar o que é viver sóbrio, você vai saber o que é os 12 passos, você vai saber como que é a irmandade, isso falando de sem citar outras coisas. Então, aí você vai ter um aprofundamento do que é a organização, de como ela funciona. E assim é em tudo na nossa vida. Quando a gente se dedica a alguma coisa, a gente tem que ler para saber do que está falando. E ler e buscar a experiência de outras pessoas que já viveram aquilo, né? Então, e aí você consegue caminhar melhor, né? E o outro exemplo que eu cito assim é o que seria das pessoas, né? Que a gente vê a diferença das pessoas, que na igreja, por exemplo, quem faz a leitura da Bíblia, ela tem uma forma de participação na igreja. Quem não faz a leitura da Bíblia, tem outra forma de participação. Tem outra por quê?
porque não conhece a palavra, né? E se não conhece a palavra de Deus, né, ele vai lá e vai se limitar a escutar o que o padre está falando. E quando você conhece, quando o padre fala lá, você já vai lembrar. Ah, isso está lá escrito no Evangelho, eu li no Evangelho de Lucas, isso, de Mateus, isso, ou eu li lá no Apocalipse, ou eu li lá no livro de Gênesis, né? Então, já vai estar sabendo o que o padre está falando, né? Então, isso é muito importante, né? E na escola a mesma coisa, o professor que dá aula, e se ele não lê livro, por exemplo, né, ele vai se tornar um professor desatualizado, né? Em pouco tempo ele já está fora, né, da realidade da escola, né? Os alunos, então, devem também, a gente deve passar essa ideia para eles, porque eles, à medida que eles vão evoluindo no seu conhecimento, eles devem evoluir sua leitura para que eles sejam bons cidadãos no futuro, né? E não sejam aqueles bonecos, né, que só o que a professora ensinou eles saibam, né? Eles saibam